Gente, para mim é uma honra estar aqui. Louvo a Deus pela vida de Rafa, de todos vocês. E desculpa, eu sou muito chorão, viu? E Rafa falou uma coisa aqui que me deixou muito emocionado, que é as pessoas que passaram pelas nossas vidas, né? Que foram tão significativas. Eu não estaria aqui hoje se não fosse por elas. Eu lembro aqui de um pastor. Vou ver se eu paro de chorar. Vamos lá. Pastor Valdomiro Luiz de Souza, eu sei o nome dele completo. Eu quero honrar a vida desse homem aqui agora, porque eu me lembro que eu fazia parte do grupo de escoteiro, e esse homem era um homem muito sábio, muito inteligente. Ele tinha grau em filosofia, teologia, e como pastor tradicional de uma igreja batista, ele um dia abriu o coração para a obra do Espírito e simplesmente foi expulso da igreja. Infelizmente, né, nós temos essas atitudes com as pessoas que amam a gente, mas não conseguimos compreender o que Deus está movendo, e foi expulso, e ele foi lá para o Uruguai. Vocês conhecem? Quem conhece o bairro do Uruguai aqui? Poucas pessoas, né? Cidade Baixa é muito pouco conhecida, mas eu vim de lá. Eu costumo dizer que eu morava no Uruguai desde quando as ruas balançavam. Que é isso, meu pai disse para minha mãe, disse assim: ó, Lai, eu comprei uma casa na praia, né? E aí ela se vestiu toda, se aparelhou toda para ir ver a casa na praia. Só que ele não disse que era dentro da maré, numa palafita. Então, assim fomos, né? O bairro do Uruguai foi sendo entulhado e muitos anos foi lixo. E nós moramos sob lixo. E esse homem foi para lá. E eu me lembro que eu era do grupo de escoteiro, vinha com os colegas, e eu via o clamor da igreja, e eu chegava na janela e dizia assim: aleluia, irmão! E aí corria. E corria. E eu vi um dia eu precisei, passando por crises de alma, por crises emocionais profundas, eu precisei de ser acolhido pela igreja do Senhor. E um domingo de noite, eu tinha chegado do cinema, a equipe Jovem da Esperança, que eu quero honrar aqui também a vida de Lídio, de João Teles, de tantos homens que passaram, que vocês nunca viram falar, né? Mas que tem uma influência muito grande na minha vida, que influenciaram a minha vida, né? E eles fizeram um culto ao ar livre, né? E lá, Bendito Faleiro, ele pregou, né? E falou sobre João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí eu, ouvindo aquilo, eu disse: mãe, eu posso ir na igreja dos crentes? Ele disse. Aí minha mãe olhou para mim e disse: vá, meu filho, vá na igreja dos crentes. Quem sabe Deus pode falar ao seu coração. E lá eu fui, há 44 anos atrás, né? 44? Não. 40, 56, 14 anos me converti, 44 anos, atrás. E eu lembro que o pai de Lloyd, que era uma amiga minha, o pastor, me ajuda aí, Rita, também não lembra mais, né? Ele estava pregando, e ao pregar ele falou de Jesus, e falou com tanta força, intensidade, fé, e disseram: alguém aqui quer aceitar Jesus como seu suficiente Salvador? Aí eu fiquei, aquele negócio dentro de mim, o Espírito de Deus falando no meu coração, e eu preocupado. Aí eu levantei a mão assim, né, bem devagarinho, e Deus foi me dando força, e eu levantei, e pensei que era só isso, né, os irmãos: quem levantou a mão vem aqui na frente. Eu digo: que coisa, eu digo que lá na frente, não vou não. Aí os irmãos, um irmão do lado chegou para mim e disse: eu vou com você, vamos. Você está tomando a decisão mais importante da sua vida, a decisão de aceitar a Jesus como Senhor, como seu Salvador.
E assim aceitei a Jesus, e esses homens me acolheram, me abraçaram, assim como o Rafa e outros aqui abraçam vocês, né? Ensinam a vocês a palavra. Gente, o que Deus colocou no meu coração para tratar aqui com vocês hoje é: nós temos um Deus extremamente maravilhoso. Nós temos um Deus que é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Mas esse Deus, para suprir as suas necessidades, precisa dessa pessoa que está ao seu lado aí. Olha aí para os lados. Está entendendo? Precisa da sua atenção, precisa do seu abraço, precisa do seu tempo de qualidade, precisa do olho no olho. Eu salvei uma música aqui que Rafa deve conhecer, claro que conhece. Deixa eu ver me ajuda aqui, viu? Peraí, um pouquinho que eu chego lá. E essa música diz assim, ó: todos temos o quê? Altos e baixos, bons e maus dias para viver. Não é feio pedir socorro quando um declive aparecer. Grite: eu quero uma ajuda. Meu irmão, me segure, me estimule a permanecer, buscando ser como Cristo, andando em serviço e comunhão. Deus fala pela sua voz, irmãos, me enxerga pelos seus olhos, me encanta através da sua vida, me fortifica no impor das suas mãos. Deus se agrada quando estamos juntos. Ah, que bom, né? Nos liga com a sua presença, mas a graça me encherei quanto mais perto estiver de você. Amém? Então essa é a introdução que eu faço, e eu vou tentar mostrar isso aqui através da palavra do Senhor, a importância dos relacionamentos, a importância de ter pessoas que sejam amigos, que em Cristo possam ser seu exemplo. Alguém já disse o seguinte, que quando você se converte, o Senhor Jesus vem até você e diz assim: muito prazer, eu sou Jesus, seu irmão mais velho. E você fica encantado, né? Que você entrega a sua vida ao Senhor e tudo mais. Mas ele diz assim: olha, mas para você me conhecer, para você crescer em mim, eu quero te apresentar esse outro irmão nosso. Ele já tem mais tempo aqui, ele já tem mais tempo caminhando comigo, e ele vai te ensinar a ser assim como eu sou. Amém, irmãos? Estão entendendo isso? Tá claro para vocês? Para isso eu peguei um texto bíblico que se encontra. Eu disse: Senhor, qual é o texto bíblico que eu poderia mostrar aos irmãos lá sobre a importância de tudo isso? Eu peguei um texto muito interessante, que o texto se encontra, vamos lá, gente, aqui, em Lucas 10, de 25 a 37. Não sei se vocês conhecem, mas Lucas 10, de 25 a 37, é claro que vocês conhecem. Fala de quê? Do bom samaritano, não é isso mesmo? Bom samaritano, a parábola do bom samaritano. E é interessante que você entenda o seguinte: nesse texto sobre o bom samaritano, começa assim: eis que se levantou um doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: como está escrito na lei? Como lês? E respondeu ele e disse: amarás o Senhor teu Deus. Eu estou no versículo 27. Todo mundo comigo? Eu nem deixo esse texto, né? Lucas 10, de 25 até o versículo 37. Mas eu não vou ler todo agora não, vou comentando aos poucos. Então, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Qual foi a resposta de Jesus a esse homem que estava tentando? Porque vocês sabem que os fariseus, os escribas e fariseus, eles tinham um propósito: era fazer Jesus entrar em contradição, era fazer com que Jesus pecasse de alguma forma. Mas só que Jesus nunca se achou engano na sua boca, nunca ele cometeu pecado. E aí, aquele homem que estava querendo prejudicá-lo, olha o que Jesus falou, olha o coração do Senhor: respondeste bem. Essa é uma das primeiras coisas que eu queria deixar com vocês.
Qual seria a sua atitude a um homem que chega e você sabe claramente que ele está tentando você? Que ele está tentando lhe prejudicar. Mas se você faz uma pergunta a ele, ele responde de maneira correta. O que é que você tem que fazer? Normalmente ele diz assim: está faltando alguma coisa aí, né? Não é verdade? Essa não é uma atitude correta. A atitude do Senhor diz: respondeste bem, faze isso e viverás. Olha a resposta do Senhor. O Senhor concordou com ele, apesar da atitude dele ser uma atitude contrária, uma atitude inimiga, né? Uma atitude de hostilidade. O Senhor falou para ele: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, olha o caráter do Senhor, né? A personalidade do nosso Senhor, que é uma personalidade perfeita, e a personalidade de um homem pecador. Ele querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Percebe? Isso é muito de nós, né? É muito parecido conosco, né? Nós queremos sempre dar uma desculpa, nós queremos sempre estar saindo. Para quê? Para justificar a nossa posição pecaminosa. Justificar o nosso egocentrismo pecaminoso. Então nós queremos dar respostas e argumentar e especular e filosofar e fazer todas as coisas a fim de quê? A fim de não nos rendermos à verdade. E o Senhor respondeu, Jesus disse assim, a pergunta que Jesus está respondendo agora é: quem é o meu próximo? Porque ele não tinha dúvida com relação a Deus. Você tem dúvida com relação a Deus na sua vida? Hein? Você tem dúvida? Se você tem dúvida, precisa se aproximar mais de Deus, precisa se aproximar da palavra. Eu li recentemente e ouvi recentemente uma ilustração muito interessante, que o filho fica na fase dos porquês, né? Samuel já está entrando aí, né, Rafa? E o filhinho perguntou para o pai: pai, qual o tamanho de Deus? Imagine, como é que a gente vai responder uma pergunta dessa? Como é que você responderia? Perguntas que são perguntas assim extremamente difíceis, complicadas de responder. E o pai, né, foi com o filho, andando com o filho, porque ele não tinha resposta. Qual o tamanho de Deus? Puxa, como é que eu vou mensurar isso? E aí o pai orando: Deus, como é que eu vou dar uma resposta para o meu filho e tal? Aí ele olhou, estava passando no céu um avião. Aí ele pegou o filho: filho, olha lá para cima, para o céu. Qual o tamanho do avião? Ele é grande ou pequeno? Muito pequenininho, né, papai? Muito pequeno. Dá para botar assim, ó. Muito pequenininho. Aí o pai, opa, que bom, ele deu a resposta certa. Aí correu para o aeroporto, né? E aí estava pousando um Boeing, né? Daquele bem grande. E aí ele chegou, levou o filho próximo, né? O mais próximo possível, e perguntou: e aí, filho, qual é o tamanho do avião agora? Aí ele disse: sim, é muito grande. Aí ele disse: assim é o tamanho de Deus para você. Quanto mais perto você estiver de Deus, maior vai ser o Senhor Deus na sua vida. Maior vai ser o Deus que faz promessas para você, que cumpre as promessas dele. Então nós precisamos nos aproximar de Deus. E o convite é esse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. E o que acontece? Isso nos aproxima do Senhor. Isso nos deixa perto de Deus. Mas a maneira como eu consigo enxergar Deus é através de você, irmão. Nós acabamos de cantar. Deus fala pela tua voz, me enxerga pelos teus olhos. Mas da graça, quem graça? Quem trouxe graça? O Senhor Jesus. Mas da graça me encherei quanto mais perto eu estiver de você. Eu preciso estar perto de você. Você precisa estar perto de pessoas. Mas qual a sua atitude em relação às pessoas? Olha, descia um homem, Jesus falou, de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo.
Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, Jesus perguntou, foi desses 3 que te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Essa é a pergunta de Jesus para a gente. Isso se aplica a nós aqui. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Amém? Qual é a resposta de Jesus para nós aqui? Vai e faz da mesma maneira. É necessário, irmãos, que a gente entenda uma coisa muito importante. Eu preciso de Deus. Você não tem a capacidade de me suprir. Nem a minha esposa tem a capacidade de me suprir completamente. Eu preciso de Deus. Alguém já disse que a gente tem um vazio dentro de nós que é do tamanho de Deus, e só Deus pode preenchê-lo. Só Deus pode trazer alegria, paz, contentamento, esperança. Só o Senhor pode provocar isso em nós, no nosso sistema de pensar, nas nossas atitudes, na maneira como nós encaramos o passado, o presente, o futuro. Só Deus tem essa capacidade. Isso é um lugar reservado para Deus. Não adianta você eleger alguém, humanamente falando, para assumir esse lugar, porque ele não tem condições de ser Deus. Nós somos, na verdade, péssimos Deus. Não é verdade? Nós não temos condições. Mas isso não impede de que eu dependa e precise de você. Qual foi a primeira palavra de Deus para Adão, quando ele avaliou tudo e viu que tudo estava bom, uma coisa não estava boa? Qual era? Vocês estão comigo? Qual é a avaliação de Deus? O Deus que não erra, o Deus perfeito. Pode falar bem alto. Não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque Deus criou o homem para a comunhão. Nós somos seres sociais. Nós não podemos viver isolados. E o grande problema desse mundo aqui agora é que nós estamos muitas vezes isolados no meio da multidão. Esse é um fenômeno da nossa época. As pessoas estão só no telefone, se relacionando virtualmente, mas há pouco abraço, há pouco contato, há pouco olho no olho, há pouco serviço. Como é que eu vou servir a você através do celular? Dá para botar uma mesa através do celular? Dá. Você pode até dizer: não, eu contrato o serviço de alguém, né? E o cara vai lá e tal. Não é você. Não é você. Deus está interessado no seu serviço, na sua atenção. Deus está interessado em coisas importantes que nós precisamos entender, que são fundamentais para a nossa existência. Tem muita gente solitária, angustiada, ansiosa, deprimida. Por quê? Porque são sós. Porque não tem ninguém que ele possa ter como referência, como o Rafa falou aqui. Referência de amizade, de amor, de redenção. Se você pecar, de quem você vai se lembrar como filho pródigo e dizer assim: eu vou voltar para o meu pai, eu vou voltar para o meu irmão, eu vou abrir meu coração para ele, eu não vou ficar nessa situação. Eu tenho alguém que me ama, eu tenho alguém que se importa comigo, eu tenho alguém que quer o meu bem incondicionalmente. Aqui tem 3 atitudes que são muito interessantes que a gente precisa examinar. Os primeiros personagens desse texto falam de salteadores. Sabe qual é a filosofia dos salteadores? É o seguinte, ó: o que é seu é meu. E eu quero. E se for necessário eu vou lhe bater. Se for necessário eu vou lhe matar. Se for necessário eu vou tomar força. Essa é a filosofia, é o estilo de vida dos salteadores. Eles são antipáticos. Ele não tem nenhuma compaixão com você. Só que
tão nociva quanto esse, tem outra atitude aqui que atrapalha os nossos relacionamentos. E, por incrível que pareça, é importante que vocês vejam aqui, que os dois personagens que Jesus traz depois, ele fala de o quê? Sacerdote. Quem é o sacerdote? Alguém que ministra a Deus. E um levita, igualmente, ministra a Deus, responsável pelos cânticos, pelos louvores, pela administração, pelo serviço do templo. Essas pessoas estavam iludidas na sua relação com Deus. Porque o primeiro mandamento e mais importante de todos é: amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Não, essas coisas são inseparáveis. Eu não posso separar isso. Se a minha vida espiritual inclui somente uma relação com Deus, está errado, irmãos. Eu tenho que incluir pessoas, eu tenho que incluir gente, eu tenho que incluir principalmente aqueles que são meus. Porque Paulo fala claramente em Timóteo o seguinte: se alguém não tem cuidado dos que são seus, o que é que diz? Negou a fé e é pior do que o infiel. O que isso quer dizer? Sabe uma coisa importante, queridos? É o seguinte: ninguém tem mais poder de lhe machucar do que o seu pai, sua mãe, seu irmão. Figuras de autoridade. Por exemplo, Rafael. Ele tem um poder espantoso de lhe prejudicar. Por quê? Porque é uma figura de autoridade. É alguém que vocês têm como referência. E outras pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então é muito importante você entender que quem lidera é quem influencia. E se você influencia alguém, você é responsável por essa pessoa. Você é responsável por aquilo que você fala, por aquilo que você está, como você se comporta, a maneira como você escolhe as coisas na sua vida, como você gasta seu tempo, de maneira que como você gasta seu dinheiro. Essas pessoas estão de olho. Por exemplo, Rafa tem 2 filhos, Samuel e Gabriel estão assim para ele, ó. Eu quero ver quem é esse rapaz aqui. Então, tempo de qualidade. Alguém perguntou: tá faltando muito, né, disciplina na vida das crianças, por isso que as crianças estão rebeldes. Eu falei assim: olha, falta disciplina, mas disciplina tem que ser aplicada antes de 3, 4 coisas importantes. Tem que estar garantido para a pessoa que você vai disciplinar. Primeiro, amor incondicional. Segundo, contato físico, abraço, né? Terceiro, tempo de qualidade. E quarto, palavras de afirmação. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então, se você vai disciplinar alguém, se você vai repreender alguém, você precisa antes confirmar a essas pessoas isso. E esses homens aqui, eles tinham uma filosofia. Sabe qual é a filosofia deles? O que é meu, o que é seu é seu. Você para mim é problema seu. Ema, cada um com seus problemas. Quem mandou você passar aqui tarde, cedo? Quem mandou você se expor ao perigo? Agora eu vou me contaminar indo para o templo para pegar você, para cuidar de você, para trocar numa pessoa suja. Entendem as coisas? Entendem isso? Então essa é a filosofia. Será que a gente está agindo assim, gente? Dentro de casa, com os irmãos? Eu não quero me misturar, eu não quero me expor, eu não quero colocar o pé na lama para salvar alguém, para redimir alguém. São apáticos. Apáticos à situação da pessoa que está ali próximo a você. Depois você tem então a figura de um homem chamado samaritano. Jesus, ele sabe como colocar e tocar nos nossos preconceitos. E ele disse: um samaritano, um certo samaritano, um homem qualquer, ia de viagem, né? E olhou para aquele homem.
olhou para aquele homem, viu o estado dele, e a Bíblia diz que ele foi movido de íntima compaixão. A vida do seu irmão, da pessoa que está próxima a você, ela tem que ser muito importante para você. Você não pode abandonar essa pessoa. Você tem compromisso com ela. Você tem, se você não, para os jovens, estou falando para os jovens, claro que eu estou falando para os jovens, escolha bem a pessoa com quem você vai construir uma vida, com quem você vai se casar. Olhe bem isso, porque casamento para Deus é algo muito sério. E o divórcio provoca coisas muito ruins no coração das pessoas. Tem muitas pessoas que estão sem percepção do Senhor, sem alegria no coração, sem vontade de vir à igreja, de orar, de estabelecer um contato com Deus, por conta das mágoas, dos problemas que lhe foram causados por alguém que ela dedicou amor, dedicou atenção, dedicou tempo, sacrificou-se. Então, queridos, qual é a atitude desse cara? A atitude dele, a filosofia de vida dele é assim, ó: o que é meu, é seu. Eu não sou simplesmente... eu sou simpático às suas necessidades. E empático a você. Eu não me coloco no seu lugar, mas eu estou do seu lado. Eu estou aqui para chorar com você e para me alegrar com você. Amém? Amém, queridos? Essa dimensão é fundamental na vida da gente. E essa dimensão é uma dimensão que muitas vezes está faltando. Vocês concordam comigo ou eu estou falando alguma coisa fora de contexto aqui, né? Está faltando. Por isso que a igreja incentiva o discipulado, os links, que você participe, que você esteja perto, que vocês estejam participando, orando, buscando a Deus juntos, desenvolvendo amizades. Por que isso? Porque isso é fundamental para a vida cristã. Porque isso é indispensável para nós termos saúde emocional. É muito difícil você ter saúde espiritual se você não tem saúde emocional. É muito difícil. Você está preso a mágoas, a ressentimentos, a sentimentos tóxicos que contaminam a sua vida e a vida das pessoas que se relacionam com você. Por isso que é fundamental você estar junto dessas pessoas e com a atitude correta. Qual é a atitude correta? Mover-se de íntima compaixão, né? O que é meu é seu. Não é isso que a palavra fala? Tendo tudo em comum, você estando disposto, disponível, o seu tempo, a sua inteligência, né? A sua influência, a sua capacidade, o seu amor é fundamental. Sabe, tem um versículo bíblico que eu quero ler aqui para vocês, para confirmar isso, e ele se encontra em Eclesiastes 4. De 9 a 12. O que é que diz Eclesiastes 4, de 9 a 12? Diz assim, ó: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa admoestar. Então, a palavra de Deus, a sabedoria bíblica, é que nós estejamos juntos, é que nós estejamos apoiando um ao outro, suportando um ao outro, não somente de sermos longânimos, mas de dar suporte. Amém, queridos? Amém? Essa é a palavra de Deus, viu, irmão? Aleluia, glória a Deus. É bom ver milagres, mas é isso que Deus está procurando em nós. Os milagres ocorrem aí. Onde é que o Salmo 17 diz que ali ordena o Senhor a sua bênção? Quando os irmãos vivem em unidade, união,
Ali o Senhor ordena a vida eterna para sempre, a alegria de Deus, o favor de Deus, o perdão de Deus, a provisão de Deus, a proteção de Deus, todas essas coisas estão aí. É por isso que o nosso inimigo, ele tem uma especialidade, sabe qual é? E a alma do Senhor abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. É o que a Bíblia fala. A alma do Senhor abomina isso. E Satanás quer separar os casais, quer separar as famílias, quer separar você do seu amigo, quer causar maus entendidos, quer causar situações em que você vai ficar desconfiado do amor, da sinceridade, da dedicação, da entrega daquela pessoa para você. E você precisa entender isso. Que você tem um inimigo que a força dele está quando ele nos separa. O que é que Jesus fez na oração sacerdotal? Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Que eles sejam unidos, eles estejam em unidade. É aí que o mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Cristo. Não é pela minha capacidade de falar, irmãos. Não é pela minha capacidade de operar sinais e maravilhas e prodígios. Na verdade, essas coisas são importantes para o avanço do reino de Deus. Mas o que caracteriza, o que diz que você está em Cristo, você é salvo, você está caminhando para o céu seguramente, é se você ama o seu irmão. É se você se dedica a ele. Se você faz e segue o exemplo aqui do bom samaritano. Finalmente eu quero ler um texto que mostra a importância disso. Esse texto se encontra em 2 Coríntios 4, de 6. E aí eu quero fazer uma aplicação aqui para a gente. Até o versículo 18. E a gente vai estar finalizando a nossa fala nessa noite. Amém? É o seguinte, ó. Vou pegar aqui para eu pegar a cópia. Diz assim: olha só quem está falando. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. O cenário aqui é o seguinte: Paulo está nos últimos dias da sua vida. Paulo já viveu todas as experiências que vocês leem e ficam assim maravilhados, né? Paulo fez 4 viagens missionárias. Paulo fundou diversas igrejas. Paulo foi apedrejado. Paulo ressuscitou mortos. Paulo está no último certos dias da sua vida. E Paulo está em Roma, num calabouço, acusado injustamente de ter tocado fogo em Roma. E a sentença dele, sabe qual é? Morte por decapitação. Essa é a sentença. Mas veja a palavra de Paulo. Veja como, se você, ouvindo esse homem, você acha que esse homem tem alguma necessidade humana. Ele diz assim: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Vamos parar aí. Poxa, que super homem! Que homem com visão! Ele sabe claramente o que está acontecendo com ele. Ele sabe para onde está indo. Ele sabe que ele fez tudo. Ele disse, ele poderia dizer, poderia não, e disse: eu trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não foi eu, mas a graça de Deus que está comigo. Um homem sensato, um homem que escreveu metade do Novo Testamento, ou mais. Esse homem está falando aqui. Mas aí você é surpreendido por o versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. O que Paulo está mostrando aqui? É Timóteo, seu filho na fé. Paulo está escrevendo para Timóteo e dizendo: Timóteo, vem ter comigo depressa. Por quê? Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica.
Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Percebe a importância? Paulo era um homem capaz e teve revelações extraordinárias, mas ele estava sentindo o peso da solidão, de estar sozinho, de ter que enfrentar a morte, de ter que estar ali sendo injustamente condenado. E tem coisas nesse texto que são muito interessantes. Ele diz assim: toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vires, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. O que Paulo estava falando? Paulo estava demonstrando a sua necessidade que todos nós temos. Qual era a expectativa de Paulo? A expectativa de Paulo era a seguinte: eu sou o apóstolo Paulo. Eu preguei para muita gente. Eu sou o líder desta comunidade. Eu estou lá e eu vou fazer a minha primeira defesa. O que Paulo estava esperando? Um monte de cristão lá. Não, esse homem aí não. Quando Paulo olha, Paulo diz assim: poxa, todos me desampararam. Mas ele diz: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Percebem isso, irmãos? E a aplicação que eu quero fazer é o seguinte: no versículo 9, nos momentos mais difíceis, para encerrar, da vida, da sua vida, convide alguém para estar com você. Não fique só. Se você quer ter saúde emocional, dependa das pessoas que estão ao seu lado. Não fique olhando para os que os decepcionaram. É outro princípio. Terceiro, saiba pedir perdão e perdoar aqueles que um dia erraram com você. No versículo 11 diz assim: toma Marcos e traze-o comigo. Traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Você sabe quem é Marcos que ele está falando aqui? Marcos foi a primeira pessoa, o sobrinho de Barnabé. Barnabé e Paulo foram direcionados para a missão, e Marcos foi com ele. Só que no meio do caminho, Marcos, tchau, não vou mais, vou voltar. Barnabé com o coração desse tamanho. E aí, na segunda viagem, Barnabé pega de novo quem? Marcos. E aí Paulo disse: Marcos não vai não. Comigo uma pessoa só erra uma vez, segunda vez não tem chance. Entendeu? O seu arrobo, né? O apóstolo Paulo, o homem, aquele cara. Só que Barnabé sabia ficar do lado daquele que precisa. E a Bíblia diz que eles tiveram uma discussão tão grande que eles se separaram. Mas Barnabé, que tinha sido o primeiro homem que tinha estendido a mão para Paulo, a igreja toda rejeitava Paulo. Quem acolheu Paulo? Barnabé. Barnabé ficou com Marcos. E Marcos foi resgatado, redimido. Foi ele que escreveu o primeiro evangelho. Olha só que coisa linda. Hein? Ele conheceu Pedro. Pedro contou para ele. E ele escreveu o primeiro evangelho, o evangelho de Marcos. Estão entendendo, gente? A importância de você dar atenção, de você estar perto, de você perdoar, de você andar a segunda milha, de você ser longânimo com as pessoas. Então,
Saiba perdoar e perdoar aqueles que um dia erraram com você. E Paulo soube perdoar Marcos e disse: traga Marcos, ele me é útil. Não importa o problema que você esteja passando, não se aparte da palavra de Deus. É outro princípio. Não importa o problema que você está passando, não se aparte da palavra de Deus. Olha o que Paulo fala aqui, no versículo 13. Traze os livros, principalmente os pergaminhos. Pergaminhos é isso aqui, palavra de Deus. E Paulo precisava disso. Deixe o Senhor tratar aqueles que deliberadamente fizeram mal contra você. Isso aqui é um negócio maravilhoso. E é coisa difícil da gente fazer. Sabe por quê? Porque de quem é? Quem é que julga? Quem ocupa o trono para julgar? Quem é que julga? Todos vocês aqui assistiram a Cabana, né? Eu acho que vocês todos assistiram a Cabana. A parte mais forte da Cabana é quando ele se encontra com a sabedoria. E a sabedoria diz assim: assuma aqui o trono, você vai julgar. Julga aqui. Aí botou os 2 filhos dele. Qual dos 2 você vai mandar para o inferno? Não, nenhum deles. Eu vou no lugar deles. Eu desisto de julgar. Então, entregar ao Senhor aquelas pessoas que deliberadamente, tem pessoas que lhe machucam inconscientemente, falam uma palavra, falam alguma coisa, mas tem pessoas que resistem, como ele diz aqui. Ele resistiu às nossas palavras, ele não quis saber. Ele traiu Paulo, ele entregou Paulo. E Paulo disse: olha, deixa aí, o Senhor vai tomar conta dele. Que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Então, deixe com o Senhor, deixe o Senhor tratar aqueles que deliberadamente fizeram mal contra você. Isso é uma atitude de maturidade espiritual. Amém, irmãos? Isso é uma atitude de maturidade espiritual. Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos avançar nisso. Outra coisa importante, outro princípio: você nunca está sozinho, pois Deus nunca abandonará você. Amém? Nunca. Paulo disse: o Senhor assistiu-me e me fortaleceu. O Senhor está comigo, o Senhor estava comigo, Ele me livrará de todo mal, de toda obra má. 7, viva intensamente para Deus hoje. Amanhã pode ser tarde. Paulo disse: venha antes do inverno, Timóteo. Por que antes do inverno? Paulo estava com a sentença dele. Se Timóteo demorasse para ir, o inverno era muito rigoroso. Timóteo só ia levar uns 4, 5 meses para chegar lá. Paulo poderia estar morto. Então, se você quer fazer o bem para alguém, faça agora. Amém, queridos? Faça hoje. E a melhor maneira de encerrar nossa carreira é entregando ao Senhor Jesus toda a glória. Paulo disse aqui: ao Senhor Jesus seja glória para todos sempre. Amém. Queridos, era isso que eu queria deixar com vocês essa noite. Amém? Uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação, mas também de consolo. O Senhor está contigo, o Senhor quer e ama vocês profundamente, e quer que esse amor que Ele tem comunicado ao seu coração, através de você, Ele possa amar outras pessoas, para a glória do nome dEle. Amém? Deus abençoe vocês, viu?